Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Nosso vídeo de análise de cenário que chega ao de número 69, onde hoje nós vamos dar uma olhada sobre o arcabouço fiscal, que foi apresentado no dia de ontem, 30 de março de 2023, pelo Ministério da Fazenda. E ele, evidentemente, esse arcabouço fiscal, ele influencia diretamente nos nossos investimentos, uma vez que é a partir dele que se dá as condições para que principalmente aqueles investidores externos venham aportar no país, fazendo a oscilação da nossa bolsa de valores e das ações que nós possuímos na carteira. E o que a gente pode esperar desse arcabouço para os próximos anos? Eu vou tentar dar uma resumida do que foi falado sobre o arcabouço, assim, mas de uma forma muito, eu diria assim, superficial, para que a gente possa depois, nas conclusões, tanto dos economistas no geral, quanto aquela que é a minha conclusão a respeito do que foi apresentado. Mas essa apresentação, ela iniciou justamente mostrando o que foi a política fiscal dos anos de 97 a 2010. Na realidade, o que se queria mostrar aqui é como foi de fato essa política fiscal dos anos de 2003 a 2010. Veja aqui, nos anos de 2003 a 2010, onde o atual presidente esteve no comando do país, ele quis mostrar, está vendo essa linha mais azul aqui de cima? Isto aqui foi a receita líquida da União. E aqui embaixo nós temos o total das despesas. O gap entre essas duas, ele vai mostrar aqui nessa bolinha em verde, para dizer o quanto se cresceu em relação ao PIB. O que se conclui, ou o que se quis trazer a conclusão desse gráfico, foi que na média, veja, esses percentuais aqui de 2003 até 2010, eles atingiram 18,7% do PIB, em média, por ano. Então, se somar todos esses números aqui, dividir pelo total de números somados, você vai ver que vai chegar naqueles 18,7%. Evidente que nós estamos falando aí do período de 8 anos, porque foram os 2 mandatos do atual presidente. Então, ele diz que isso foi bem acima dos 17% do PIB que está projetado. Quando ele desdoa e está falando da lei orçamentária anual, a lei orçamentária anual de 2023, ela está dizendo que são 17% do PIB a variação da receita líquida. E veja que as despesas, então, elas cresceram abaixo, e com isso, na média, se você somar essas bolinhas verdes aqui e dividir por 8, você vai ter que a média foi superior a 2% do PIB, em média, nesses 8 anos. E aqui, para essa política fiscal, já dá a intenção que se quer chegar. Veja, é o incremento da despesa, é isso que se busca, que fica ancorado no seu resultado primário ao incremento das receitas. Então, talvez em algum momento o governo diga como é que ele vai fazer para incrementar as suas receitas, uma vez que, aparentemente, sua ideia é buscar esses investimentos. Por isso que ele acabou apresentando este gráfico aqui mais à direita. Veja que ele vem da fonte aqui, ó, Fundação Getúlio Vargas, Observatório Fiscal e STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem elaborou esse gráfico. Mas ele já começa com alguns problemas. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho 2,5%, aqui eu tenho 2,5% e 2,3%. O que significa isso? Que provavelmente o 2,4% ficaria mais ou menos por aqui, certo? E veja como ele está deslocado no gráfico, está lá em cima, o 2,4%. Com isso, faz abrir essa boca do gráfico. É um detalhe, eu não sei se ele é relevante ou não, mas esse gráfico teria que estar um pouquinho mais baixo. Me parece que para quem ficou já 5 meses, ou seja, novembro, dezembro de 2022, mas janeiro, fevereiro e março, para apresentar um arcabouço fiscal, cometeu um erro desse, mesmo que ele não seja significante para a apresentação, parece que houve algum desleixo aí na condução dos trabalhos. Mas deixa eu explicar esse gráfico para você. Onde está pontilhado
é uma projeção que vai de 2022 até 2030. E aqui embaixo se busca mostrar o que aconteceu de 2002 até 2010, que foram os 2 mandatos do governo atual lá no passado. Então ele diz o seguinte, ó, que naquela época ele investia lá em 2003, 2004, 2005, 1,3% da despesa primária. Então isso é destinado a investimentos. E que isso aí no final do governo chegou a 2,6%. E agora ele está dizendo que ele quer começar aqui ó, em 2,4% e lá em 2030 ele quer chegar a 4,2%. Por isso que essa boca do gráfico aqui ficou um pouco aberta demais. Mas é isso que ele quer dizer. Então, a projeção é que com essa política fiscal se vai investir mais no país. Isto surge então como uma promessa. E veja que investir no país é justamente trazer recursos e vai dar impacto na nossa Bolsa de Valores, onde nós temos grande parte do nosso patrimônio aplicado. Uma outra questão que chama atenção é justamente as palavras utilizadas. Por exemplo, arcabouço fiscal, eu já falei aqui em outros vídeos, na verdade é só um esqueleto de como o Ministério da Fazenda imagina que vai conduzir a política fiscal, já que os responsáveis é o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, no caso, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet. É dali que vai sair. E veja como essas palavras que elas são assim, tem um cunho, né, digamos, aprazível, elas vêm revestidas aqui, ó, neste caso, de reparação social no Brasil. Então, agora o governo ele começa a contar o que ele, de alguma forma, já fez, como, por exemplo, né, o Bolsa Família, o benefício médio, ele teve aumento, quantas famílias foram atendidas, o que aumentou na renda familiar, de forma per capita, aqueles que foram elegíveis, os benefícios aqui para a primeira infância de 0 a 7 anos, mais o benefício de R$50 por criança, elevação do salário mínimo, política de valorização. Então aqui o governo está fazendo toda uma campanha desses meses que passaram. E além do que, veja aqui, ó, elevação da isenção do imposto de renda, que é justamente a nova tabela, né? Então, aqui tem uma questão que talvez vá contra esse plano, que é a elevação da isenção para 2 salários mínimos. Hoje está então, em 1.300, então a partir de 2.600, ou melhor, até 2.600, vai ser isento o pagamento do imposto de renda. Além disso, veja aqui, ó, elevação dos recursos para a saúde, etc. O que significa, até aqui, o governo mostrou o seu conjunto, o seu olhar para as despesas. E essa aqui é a parte que seria a mais importante da intenção do governo. Que na verdade esse aqui, ó, ele chama de compromissos de primário e bandas. Quando ele fala primário aqui, ele está se referindo ao resultado primário, que vai ser aquela diferença entre aquela receita líquida e as despesas. Então, o que o governo dessa vez está dizendo, porque onde é que está a questão de tudo isso? Está em cima do teto de gastos, para que o governo não gaste mais do que aquilo que ele arrecada, porque no passado o teto de gastos era limitado à variação da inflação em relação às despesas do ano anterior. Então, se as despesas cresceram, digamos, se as despesas foram de 100 e a inflação foi de 7, então haveria um limite aqui de 107 nos gastos. O que eu concordo que era algo muito engessado e que não dava a oportunidade para os casos de excepcionalidade, como, por exemplo, eventualmente pode ter uma determinação judicial de pagamento de precatórios. Os precatórios não estão previstos dentro desses 7%, como é que você faz? Você precisa furar o teto de gastos. Muitos vão criticar por causa disso, na minha opinião, do ponto de vista meramente político, mas o fato é que isso aí precisava de um ajuste justamente para não ter essa confusão de informação dentro do mercado. E a ideia agora é se trabalhar com essas bandas. Então você vai ter uma banda superior, por que banda, né? Porque na verdade vai ficar a linha de projeção é essa linha mais escura que eu estou marcando aqui para você. E ela pode variar positivamente, também negativamente. Então, neste caso específico, para 2003,
Qual é a expectativa do governo? É de menos 0,5 no seu resultado primário. Portanto, ele está dizendo que ele vai gastar mais do que ele arrecada. E ele ainda limita. Quando vai muito para... Quando, na verdade, ele não vai gastar tanto, vai ficar em menos 0,5, mas se ele passar, ou ele for além do que ele estima, ele vai para menos 0,75. E o que representa esse número? Menos 0,25, menos 0,75, ele é um percentual aqui do PIB. Então, aquela diferença que a gente faz entre a receita líquida e a despesa. Em outras palavras, ele está se referindo a essa bolinha verde. Lembra que nós falamos que é a diferença entre a linha azul e a linha vermelha. Mas nós temos que se lembrar que neste ano de 2023, você vai lembrar da PEC do teto de gastos, aquela que furou o teto de gastos, PEC da gastança, PEC kamikaze, ela recebeu um monte de nomes, mas foi aquela que atribuiu ao governo federal em torno de aproximadamente 210 bilhões além da previsão das receitas. Por isso que existe essa estimativa negativa. Além disso, ficou de fora, nós precisamos considerar o Bolsa Família e, se eu não me engano, algumas questões vinculadas à saúde. Por isso que a saúde fica tocada aqui e separado quando se fala desse arcabouço fiscal. Bom, mas aí o que o governo agora está dizendo? Esse ano está bem, não vou conseguir, nós vamos estourar, vamos ter que cumprir justamente para que ele possa ir adiante com essa reparação social, mas no exercício que vem eu vou zerar. Veja que ele botou um zerinho aqui, ó. Aí vai ficar 0 a 0. Receita líquida com as despesas. E uma coisa que não está sendo computada aqui, nós temos que lembrar, o aumento de 40% para o Poder Judiciário, que ele desce em escala até os últimos... até as últimas instâncias, e depois precisa ainda trazer esses funcionários juntos, porque ali o teto salarial deles é conforme do Supremo Tribunal Federal, o aumento de mais ou menos 40% do Legislativo e a promessa de 9% do funcionário público federal, o que, de certa forma, também deverá repercutir no funcionalismo tanto estadual quanto municipal. Então, será que conseguirá zerar isto em 2004? Então, a partir daí, para os anos de 2025, eu falei 2004, mas 2024, 2025, 2026, o governo então ele vai passar a ter um superávit primário, que é isso que ele está prometendo aqui. Só que tem outro detalhe, veja, que se nós olharmos aqui para o relatório do Boletim Focus, esses menos 0,5 que ele está projetando, o Boletim Focus traz como estimativa menos 1, o que é além dos 100%. O boletim também coloca como estimativa para os outros anos sempre um déficit. Um negócio interessante durante toda a apresentação do governo é que em momento nenhum ele explicou de onde virá a receita. E um aspecto aqui que não foi esclarecido é como que saiu dessa expectativa aqui de um déficit de menos 1% aproximadamente do PIB para 0,5%. Isso aqui o governo ainda está devendo a explicação para que a gente possa compreender. Não está claro. Mas o fato é que o atual teto de gastos, então era disso que a gente está falando, ele começa agora a ter uma banda com crescimento real. E quando ele fala aqui em crescimento real, é porque ele é superior à inflação, que vai ficar entre 0,6% e 2,5% ao ano, veja, sobre a inflação. No caso, que é a parte que nos interessa, o resultado primário ficar acima do teto da banda, isso vai permitir a utilização desse excedente para fins de investimentos. Investimentos esses que terão um piso. Então, o governo diz que, olha, independente, aí nós vamos seguir investindo. Nesse parágrafo, há uma explicação do que acontece se os esforços do governo de aumento de receitas e redução de despesas resultarem nesse primário abaixo da banda. Então, ele diz que a despesa vai ter o seu crescimento
limitado a 50% do crescimento da receita no exercício seguinte. Então ele vai passar para o exercício seguinte. Mas o que importa aqui, que eu acho que é relevante, é esse trabalho aqui do governo de redução de despesa. Vamos ver como é que ele vai fazer, mas principalmente aqui o aumento da receita, que em momento algum ele explicou na apresentação como que ele faria. E para finalizar, ele menciona aqui as garantias desse arcabouço. Garantias ficaram só nas palavras, mas mais pobres voltam ao orçamento, recuperação do orçamento de políticas públicas essenciais, mais espaço para investimento público. Por outro lado, aqui menos inflação, mais estímulo ao investimento privado, menos juro da dívida pública e por aí vai, onde são garantias do arcabouço. Eu gostaria que fossem as garantias do Ministério do Ministério da Fazenda e que ele explicasse por que ele está fazendo essa garantia. E a gente pode ver aqui como é que os economistas, no geral, aí, reagiram. Né? Aqui nós temos o jornal Metrópole, a Zena Lafitte. Esse aqui é um jornal mais voltado à esquerda, então ele está mais associado com as ideias de governo. Então ela diz o seguinte, nova regra fiscal incentiva aumento da carga tributária, que é o aumento daquelas receitas que nós vimos lá na apresentação. Já no antagonista do UOL, mercado reage mal à proposta do governo e juros e dólar sobem. Não sei de onde é que veio essa notícia, mas o fato é que o dólar ele caiu aqui a R$ 5,07. Então, desconheço aquela informação ali do UOL, do antagonista. No Poder 360, a manchete ela ficou como âncora fiscal equilibrista. Eu acho até que faz todo sentido. Então aqui ele tem uma ideia mais intermediária, né? Não é tão direcionada à esquerda quanto Metrópole e antagonista, mas eu acho que o que me chamou a atenção aqui foi exatamente essa parte aqui. Então, o que acontece? Aqui existe uma promessa de campanha feita pelo presidente atual, que é, como nós vimos, inclusão do pobre no orçamento. Então eles vão colocar isso aí praticamente tudo que é apresentação, porque isso aí teve chamada lá na campanha. Mas o fato é que então, o ministro, né, ele equilibrou-se num fio estreito, é por isso que lá fala em equilíbrio, uma vez que se pretende pela a política fiscal e aquilo que é pretendido pela a política macro, né, de quem se elegeu, ela tem uma certa dissintonia. O fato é o seguinte, mais chama a atenção, é reflexo desse equilíbrio, o ajuste permitido até 2026 é consistente, segundo essa reportagem, mas modesto. E aí vem esta outra parte aqui embaixo, que é o seguinte, não foi à toa que a turma da Faria Lima elogiou a concepção da âncora apresentada por Haddad. E ele está se referindo à Bolsa de Valores, porque no dia do lançamento chegou a bater 104 mil pontos, e agora veja que está caindo aqui para 101, quase 2% no dia. Ou seja, na verdade, a meu ver, foi só um pequeno rojão de São João. Estourou ontem, mas hoje já está tudo voltando ao normal, porque, claro, as pessoas começam a pensar melhor, né? Em vez de pensar com emoção, agora se começa a pensar de fato com isso que está sendo construído. O fato é que nos oportunizou novas compras que nós faremos num próximo vídeo, que eu vou mostrar para você aqui, algo que de certa forma a gente já tinha até esperado. E de todas as notícias, aquela que eu achei mais interessante está aqui no Bloomberg Linha, que é arcabouço fiscal, as dúvidas do mercado sobre as regras propostas pelo governo. Essa reportagem é do dia de hoje, então foi depois do mercado ter digerido melhor tudo que foi apresentado no dia de ontem. E agora, finalizando com o meu ponto de vista, depois de ouvir também outros economistas, como, por exemplo, o Maílson da Nóbrega, em entrevistas que foram dadas, a minha percepção é que o governo não tem a menor noção como ele vai fazer aumentar essa arrecadação. Embora tenha sido dito ontem na apresentação do ministro que não haveria aumento de impostos, nem outras onerações, exceto que se iria atrás daqueles que não são pagadores de impostos, ou que têm sonegado, enfim, e que para que eles possam cumprir
adequadamente às regras fiscais. Ou seja, ele vai investir na fiscalização. Consequentemente, aí, me parece que logo em seguida os integrantes da Fazenda também, os fiscais principalmente, vão estar pedindo o seu reajuste. É o que eu estou imaginando. Mas, para mim, esses números que foram apresentados não são consistentes. Eu vou me surpreender muito, esse vídeo vai ficar gravado, se no ano que vem realmente ficar zerado o déficit primário. Acredito que esse ano vai extrapolar as metas estabelecidas pelo governo e também teremos um déficit fiscal no exercício de 2024. Não sei quando isso vai se recuperar. À medida que o mercado for vendo essas coisas acontecendo, porque não tem um plano ajustado de como fazer esse equilíbrio, porque existe aqui uma divergência entre o que é uma proposição de governo e aquilo que é uma intenção da Fazenda. Até lá, outros, digamos assim, outras pessoas, outros órgãos, outras entidades serão responsabilizados, como por exemplo o Banco Central, justamente por não se ter conseguido chegar dentro das metas que o próprio governo está estabelecendo. O que é mais provável que vai acontecer, nós temos que levar em consideração o processo recessivo iminente que pode estar a caminho. Nós já temos redução do PIB no último trimestre de 2022, provavelmente vai ter agora no primeiro de 2023. Se acontecer 3 seguidos, é uma recessão técnica, a gente está de olho muito nisso. E nós estamos vendo aí o conjunto de demissões que vem acontecendo, não só no Brasil, no cenário internacional, mas evidentemente com reflexo no Brasil, e as vagas de emprego que vão surgindo não estão, talvez, cobrindo por essas que se está perdendo. Nós vamos ver no próximo CAGED se isso realmente é uma tendência. Com isso, aonde que a gente vai ver o crescimento do país? Então parece que não está, tem uma dissintonia de cenários, de leitura de cenários, do que é o governo e do que de fato está acontecendo. Por isso que isso aí tudo me sinaliza que o mercado vai continuar sendo pressionado para baixo, oferecendo oportunidades. Haverá os mais prejudicados, isso aí sem dúvida, mas o mercado é assim. Dito isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E vou deixar, como sempre, o meu grande abraço!